Iniciando então, né, boa noite, né, as pessoas que estão aqui presentes. Boa noite, boa tarde ou bom dia para aquelas pessoas que assistirem depois. Nós vamos começar essa atividade de hoje, que é a quarta aula dessa sequência sobre os 10 princípios, conforme o Yang Qianfu e os comentários do Chen Weimin, né? Esse texto eu disponibilizei em algum momento lá no nosso grupo do WhatsApp, né, o texto do Yang Qianfu comentado pelo Chen Weimin, traduzido já para o português. Mas se alguém, né, aqui ainda não tiver tido acesso, depois a gente compartilha de novo, né, ou vocês me perguntem que eu ajudo a localizar o texto, ou eu mando de novo até diretamente para a pessoa. Tá? Hoje nós vamos trabalhar, né, apesar de ser a quarta aula, né, a gente trabalhou em uma delas, se não me engano, na segunda atividade, a gente trabalhou o segundo e o terceiro princípio, né? Então, a gente está, na verdade, hoje no quinto princípio. Bom, então, hoje nós vamos trabalhar Tianjian Duizhou, né, que traduzindo maleporcamente aqui, né, seria algo como afundar os ombros e pender ou pendurar os cotovelos. Claro que, quando eu falo tradução maleporca, né, é porque toda tradução é muito difícil de ser feita, né? Toda tradução é uma espécie de uma traição, né? Se diz num dito acadêmico, né? Então, toda tradução ela vai ter falhas, mas a gente vai tentar trabalhar, né, com o texto, né? Eu vou passar um pouco à frente aqui, esses slides são das aulas anteriores, para a gente começar com o texto, né? Como eu falei, a gente vai trabalhar diretamente o texto, né, que é o texto do Yang Qianfu, né, ou pelo menos atribuído ao Yang Qianfu, em que ele faz a síntese desse quinto princípio, né? O quinto princípio ele tem essa fórmula curta, né, de 4 letras, como eu já expliquei, né, em outros momentos, mas ele também traz, né, uma formulação um pouco mais longa, que seria uma espécie de uma explicação, né, do mestre do que ele está querendo dizer com esse princípio, né? Então eu coloquei aqui o original, eu dividi esse original em duas partes, esse trecho é particularmente curto, né, são 4 frases, né, ou 4, né, sentenças, e eu coloquei as duas primeiras e depois nós vamos falar um pouquinho sobre as duas últimas. Eu separei assim, porque nas duas primeiras ele fala basicamente dessa parte do ombro, né, do Jian, né, e depois ele vai falar dos cotovelos, né? Então, vamos dizer, esse quinto princípio ele é dividido em desses dois grupos, né, que estão, evidentemente, de alguma maneira articulados, né, cotovelos e ombros. A primeira frase, então, colocada aqui, numa tradução que eu tentei fazer, eu digo aqui o seguinte, ó, afundar os ombros significa relaxá-los. Tem uma vírgula fora do lugar aqui, depois eu conserto. Afundar os ombros significa relaxá-los, deixando-os pender para baixo, né? Então, no primeiro momento do texto, o que o Yang Qianfu fala é o seguinte, o que quer dizer afundar os ombros? Esse Chen Jian que tem na formulação geral. Ele vai dizer que isso significa basicamente relaxar os ombros, e que o efeito disso é deixá-los pender para baixo. Eu acho que todos nós aqui já experimentamos isso em algum momento, né, na prática do Tai Chi, ou até mesmo em outras práticas de exercícios físicos, tensões no ombro, né, quando a gente principalmente acha que nós temos que fazer força com o braço ou movimentos com o braço. É muito comum, né, quando a gente vai, por exemplo, dar um soco, né, a gente tender a achar que a força do soco ela se dá, né, a partir dos ombros, né? Isso é um erro muito comum na prática do Tai Chi. Na prática do Tai Chi, a gente tem que soltar o ombro, né? Então, colocar a câmera um pouquinho aqui para baixo, ver se eu consigo mudar o ângulo rapidamente, né? O que seria um ombro tenso, né? Um ombro tenso é aquele ombro que está suspenso aqui, ó. Né? A pessoa coloca aqui uma tensão nas costas e joga os ombros para cima. Isso é um ombro tenso. Muitas vezes no nosso cotidiano a gente faz isso, né? Quando a gente está com medo, né? Ou quando a gente está com alguma ansiedade, quando a gente está com, enfim, querendo se proteger de alguma maneira, né? A gente costuma ficar tenso e levantar o ombro. O que é afundar os ombros? Né? O que é relaxar? É
largar, soltar. Então, tem um conceito, né, que a gente já viu lá atrás, né, que é o conceito de Sun, né, que a gente viu no Sun Yao, né, relaxar a cintura, que é muito essa ideia também do soltar, né, do largar, né, que está presente aqui. Né, então, também. A ideia de largar, de relaxar nesse sentido de largar, né, de não sustentar, né, não ficar sustentando artificialmente. E o efeito disso, o que é? Ele pende para baixo, né, por conta de leis da física. Né? Ele vai ficar como que pendurado no nosso corpo. Né? Então, isso é o que significa aqui o ato, né? Afundar o ombro. Agora, mais importante é a formulação que segue, né, que vem depois, que é quando ele vai explicar para que serve isso. Deixa eu voltar minha câmera para o lugar. Quando ele vai explicar para que serve isso, né? Para que serve esse afundar o ombro, né? Ou relaxá-los, ou pendê-lo para baixo. Né? Percebam aqui também que eu coloquei os verbos, né, em negrito, né? Afundar, relaxar, pender, porque esses verbos são importantes porque são as nossas intenções do que a gente deve fazer, ou promover, né? Ou empreender no nosso corpo. Né? Aqui embaixo eu também coloquei algumas palavras-chave, né? Que eu julgo importantes. Algumas delas são verbos, outras não. Né? Mas a primeira aqui de novo, são dois verbos que estão combinados, e eles vão aparecer combinados mais de uma vez, não só nesse princípio, como às vezes até em outros princípios também. Né? Que são os verbos sum, esse aqui, não sei se vocês estão visualizando o meu cursor, eu acho que sim. Né? Então, esse daqui, né? Sum, e Trey, né? Que é o seguinte, que é esse aqui. Né? Que eu estou traduzindo aqui por relaxar, pender. Né? São os mesmos que aparecem lá em cima. Ó. Aqui tem Sonkai, né? Que também é relaxar. A gente já viu Sonkai num outro momento, quando a gente falou de Sun Yao, eu também já expliquei a partir, inclusive, dessa expressão, Sonkai, só que eu utilizei o Kai no tradicional, né, nos caracteres tradicionais. Aqui está no caractere moderno, mas é o mesmo Kai, que é abrir. Né? E aqui eu coloquei só... Aqui não, aqui está só o som, mas enfim, também a ideia do relaxar. Aqui é um relaxar que tem a ver com a abertura, esse aqui é um relaxar mais genérico que está associado aqui ao pender. E ele diz o seguinte, se você não consegue relaxar, pender, né, ou relaxar de modo que o ombro penda, né, como ele falou aqui em cima, né, e os ombros, ambos os ombros se elevam, né, então o Ti, e aqui está o caractere Ti, né, que seria essa força vital, né, mal e porcamente traduzindo, ele também acompanha esse movimento de ir para cima. Né? Então, aqui tem essa ideia de que descer, né, deixar cair, afundar o ombro, relaxá-los, deixá-los para baixo, é um movimento que tem como objetivo também não deixar com que o Ti eleve, né? De tal modo que ele possa descer. Né? Como é que se dá a expressão corporal desse Ti descendo? Né? É a expressão do peso descendo e a nossa respiração e se concentrar na região abdominal. A gente já falou disso também em outros momentos. De novo, aqui nós estamos repetindo questões que já apareceram em outros princípios lá atrás. Né? Por exemplo, quando a gente discutiu Han Xiong Pa Bei, né? Que também a gente falou dessa ideia do afundamento do Ti, né? E dessa respiração, né? Que se expressa no movimento do baixo Dantien. Né? Então, aqui tem uma relação clara, né, que está sendo colocada entre relaxar o ombro e afundar o Ti. Né? Uma vez que, se a gente estiver tenso, né, com o ombro para cima, a gente também está elevando esse Ti. E aí a gente não tem o quê? O peso lá embaixo, como a gente precisa. Né?
Assim a gente vai perder raiz, a gente vai perder contato com o chão, a gente vai jogar, é como se a gente estivesse jogando o nosso corpo para cima, né, durante o movimento, e com isso a gente vai perder, né, esse contato mais denso, né, com o solo. E aí a força com isso, ele vai dizer, ó, a consequência disso é que a força do corpo inteiro fica ruim, né? E aqui a força, o conceito que ele usa para força é o conceito de Li, tá? Que a gente já agora, há pouco, vai ver o que é esse Li, né, dentro do contexto que ele está discutindo aqui. Então, mas uma coisa já é importante dizer, né? Qual que é a função que ele vai enfatizar nesse princípio, né? A função primordial aqui de afundar o ombro diz respeito a afundar o Ti para que seja possível o corpo ter força. Essa é a ideia que esse princípio indica. Tá? Alguns conceitos, né, como eu já falei aqui, não são conceitos novos. Né? Eu já falei aqui do Sonkai, né, que é esse relaxar e abrir. Por que eu estou repetindo ele aqui? Né? Porque essa ideia de relaxar, né, quando a gente fala em relaxar, a gente tem que distinguir o que é relaxar no Tai Chi e o que é relaxar no nosso cotidiano, no nosso senso comum. Porque quando a gente fala relaxar, pode ser assim, eu vou para a praia e relaxar. Né? Então eu vou sentar numa cadeira de praia lá de qualquer jeito, largar meu corpo, pegar uma cervejinha, colocar do lado, comer uma batatinha frita, olhar para aquela paisagem linda, né? E isso é relaxar. Não é isso que é relaxar no Tai Chi. Né? Esse relaxar, né, que, por exemplo, que fiz essa imagem na praia, é um relaxar de largar, de totalmente esquecer-se, né, e de se alienar num processo. Assim. A gente não está, de fato, produzindo um tônus corporal, que é o que a gente busca com esse relaxar no Tai Chi Chuan. Né? Esse relaxar no Tai Chi Chuan, ele não é largar, né? Ele não é soltar totalmente o nosso corpo de qualquer tônus, né, de firmeza. Né? Até porque a gente precisa ter um tônus no Tai Chi Chuan que concilie exatamente aquilo que são as duas dimensões, né, os dois extremos que vão formar uma harmonia, né, ou uma coordenação na nossa energia corporal, na nossa no nosso tônus corporal, que é o suave e o firme. Né? Tanto o suave quanto o firme ele tem que estar presente, nesse estado de relaxamento. Né? Então, Sonkai é interessante porque nos apresenta uma percepção de que nós temos que abrir o nosso corpo por dentro, né? Estender o nosso corpo por dentro. Até os nossos músculos, nossos ossos, é como se a gente buscasse ganhar espaço com eles. Né? No Tai Chi Yang, isso é muito forte, essa ideia de que nós temos que ampliar o espaço corporal por dentro. Né? E isso é produzir também relaxamento. Né? Então, esse tônus relaxado não é um tônus totalmente largado, né? Não é um tônus de um corpo morto. Ele é um tônus de um corpo vivo, né? Que continua vivo, que está se abrindo também de uma certa maneira. Né? Isso a gente viu lá no Sun Yao e estamos vendo aqui também no quinto princípio. Outro conceito que apareceu aqui, né, e apareceu desse mesmo jeito, assim, escrito, né, Chuan Shan Jie, né, o corpo todo, o corpo inteiro, né, o conjunto de todo o corpo, né, isso também já apareceu, né, lá no quarto princípio, né, no último que a gente trabalhou. Então, essas categorias elas vão voltando, né? E eu destaquei essa categoria aqui também do corpo inteiro, né? Porque quando a gente fala assim, né, a gente separa muito, né, quando a gente está nos princípios, a gente fala, né, do ombro e cotovelos, a gente já falou de costas e peito, né? A gente já falou de topo da cabeça, a gente já falou da cintura, né, da lombar, do iau, né? A gente fala de partes do corpo, a gente falou do cheio e do vazio, transferindo de uma perna para outra em um determinado momento. A gente fala de partes do corpo, mas todas essas partes elas se articulam
né, nisso que é o corpo completo, o conjunto do corpo. Né? Então, aqui, por exemplo, né, lá atrás, ele vai dizer, olha, se eu não faço isso que eu preciso com o meu ombro, o meu corpo inteiro, né, o conjunto do meu corpo, ó, aqui, ó, né, o conjunto do meu corpo, Buda ali, não tem força, né? Tem força ruim, né? Não tem força boa. Então, é importante, né, que a gente perceba que esses conceitos eles vão voltando, porque os princípios eles são todos complementares entre si. Né? Isso que eu estou escrevendo já aqui nesse texto. Afundar os ombros é importante, porque isso tem um efeito sobre todo o corpo, né? Sobre esse Chuan Shan Jie, né? Sobre a estrutura necessária para que a respiração ocorra de modo relaxado, né, nesse caso aqui, e o Qi afunde para essa região, né, do Tantien. Né? Ou seja, não elevar significa o contrário. Né? O contrário disso, que é o desejável, é afundar. Né? É o Chan. Né? É o mesmo Chan que é do Chan Jian. Né? Afundar, Chan. Ombros tensionados e elevados fazem que o Qi também se eleve. Estou repetindo aqui o que estava escrito no texto. Com isso, perdemos peso, né, ou densidade, nessa parte inferior do corpo. Né? Nos tornamos menos estáveis lá embaixo e prejudicamos o caminho da força, como a gente já viu também. A gente falou muito do caminho da força em outras aulas atrás, eu não vou falar disso de novo, vocês podem retornar nos vídeos. E isso nos torna mais fracos. Só que isso a gente ainda precisa explicar. Por que isso nos torna mais fracos? Né? Por que o nosso Li não fica bom? Li aqui como força. Né? Vamos falar um pouquinho do Li. Né? Li, força, é um conceito, então, importante aqui. Né? Porque é disso que ele está falando. Ele está falando que se a gente não seguir esse princípio, a gente perde força. Muita gente costuma compreender essa ideia de Li como força muscular, né? O que é uma má compreensão, na minha opinião, e pelo que eu entendo a partir do texto que nós estamos interpretando e analisando aqui. Por quê? Né? Porque se Li fosse o mesmo que complexão física, ou algo independente de um método de geração, afundar ou não afundar os ombros não faria nenhuma diferença. Né? Ou seja, se eu tenho Li porque eu sou musculoso, ou porque eu sou pesado, ou porque eu sou grande, né? Dessas três coisas, a única coisa que eu sou é pesado, né? Porque não me viu pessoalmente. Eu não sou nem grande nem musculoso, enfim. Mas se isso que fosse força, ser grande, musculoso, né, eu afundar ou não afundar o ombro não faria qualquer diferença para o meu Li. Né? Mas não é disso que se trata. Né? O método aqui importa, então. Né? Por que não faz diferença? Né? Porque se eu afundar ou não afundar o ombro, meu corpo é igual, né? Não faz diferença nenhuma. Li é o resultado físico, né? Então essa força, Li, é o resultado físico de como a nossa massa corporal se relaciona com o espaço. Isso é uma maneira da gente entender o que é a força. É uma relação da nossa massa corporal com o espaço, né? Ou com outros corpos que estão nesse espaço. Isso é física pura. Né? E, particularmente, como nós distribuímos o nosso peso entre as pernas, promovendo contatos coordenados junto ao chão, que também, vamos dizer, o chão também é um outro corpo nesse espaço. Né? Pode ser também como eu faço contato coordenado com o corpo de um oponente. Né? Mas aí nós vamos estar falando do Li, né? Não do corpo inteiro ou das pernas, mas, enfim, em posições particulares. Mas aqui a gente está falando, no geral, do que acontece em relação ao corpo e ao chão. Né? Matheus, quer falar alguma coisa? Pode falar. Deixa a pergunta para o final ou pode fazer agora, Guilherme? Pode fazer, não tem muita regra, não. Tá bom. É simples. O Liao, naquele livro que ficou traduzido no Brasil como Clássicos do Taiji, quando ele comenta os clássicos, aqueles 3 primeiros lá que ele comenta, ele justamente faz essa interpretação que você está criticando, né? Do Li como uma força física, até, às vezes até tratada como bruta, né? E é isso que eu queria te perguntar. Você discorda da própria concepção de Li como força física ou você está discordando de que ela seja importante no Taiji? Ou seja, de que ela importa ao contrário do que algumas leituras deixam a entender de que supostamente não importaria, sabe?
Sim, a pergunta ótima, né? Eu, inclusive, assim, antes de eu colocar aqui força muscular, quando eu estava fazendo esse slide, eu tinha colocado força muscular ou força bruta. Eu resolvi tirar a força bruta daqui, porque força bruta eu até acho que é uma boa ideia para pensar ali. Né? Por que bruta é uma boa ideia? Porque não significa que é o corpo físico, simplesmente, não é a musculatura ou a compleição física, mas é uma força que ainda não passou por um refinamento. Né? Isso daqui ainda não é o Jin, né? Que seria a força já refinada, aquilo que a gente produz como força do Tai Chi. Né? O Tai Chi ele vai produzir Jin, ele não vai produzir Li, mas ele precisa do Li, né? E de uma organização, né? Física que produza Li, para a partir de Li desenvolver essa força do Jin. Né? Então, eu acho que força bruta atende bem. Né? Mas força muscular, me parece que não. Né? Me parece que seria uma forçação de barra. Né? O Li já pressupõe método, né? Já pressupõe uma organização física, né? E não simplesmente uma questão de massa. Né? De massa, né? Enfim, de massa. Né? É força, não é massa. Né? Na física clássica também é assim. Né? Uma coisa é massa corporal, né? Ou a massa, né? Que a gente chama de peso, né? No popular, né? De um objeto. Né? Mas o Li não, o Li já é uma força. O Li já supõe uma relação. Né? Já supõe uma relação, por exemplo, da massa com a gravidade, assim como é o conceito da física, né, dentro da física newtoniana, quando a gente pensa na força da gravidade. Né, que a força da gravidade é uma relação entre dois objetos, né, entre duas massas corporais, né, daquele objeto que está caindo e a massa da Terra, né, como objeto físico. Né, e aqui também. Né, então, aqui a gente está pensando ali, a gente está pensando nessas relações espaciais que nós produzimos ao nos organizarmos enquanto corpo, né, no espaço. Né? Eu acho que a ideia principal é essa. Né? Agora, isso não é ainda a força que a gente emite. A força que nós emitimos no Tai Chi é uma força mais refinada, a gente vai chegar nela. Já, já. Deu para responder, Matheus? Assim, era por aí que você perguntou? Bom, a reação aqui, pelo menos os emojis estão positivos. Vamos lá. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Joia. Obrigado. Maravilha. Então, Li, o que eu ia falar está aqui, ó. O que eu falei está aqui. Li ainda não é a força refinada a ser produzida e emitida pelos movimentos do Tai Chi Chuan. Né? A qual, né, essa força, né, nós denominamos aqui Jin. Né? E é interessante que, interessante não, é bom eu mostrar, né, é bom enfatizar isso, que eu estava usando só os caracteres modernos e aqui eu coloquei Jin com um caractere tradicional, exatamente para a gente falar um pouquinho, né, do que está por trás da etimologia dessa palavra, assim, né, de como ela se forma e de algumas conotações que a gente pode perceber. Né? Agora, embora ali não seja ainda a força refinada, como eu falei, é o que está na base daquilo que sairá, né, como uma força mais refinada. Ou seja, a gente só consegue o Jin como uma força refinada porque a gente refinou alguma outra força, que é o Li. Né? Então a gente precisa de Li. Né? Então, se meu corpo não tem Li, né, porque eu estou com meus ombros assim, né, eu não vou conseguir emitir Jin, porque eu não vou ter nada para refinar. Né? Eu vou ter um troço desorganizado que não é capaz de produzir força alguma. Né? Ou muito pouca força, uma força quebrada, como ele vai falar depois mais à frente. Né? Perceba-se, né, que Jin se forma a partir da combinação de dois caracteres, sendo um deles, e o que confere significado da palavra, exatamente o caractere Li, né, que está aqui à direita. Né? Se a gente pegar aqui, está bem pequenininho, né, mas acho que dá para notar que aqui à direita, né, não dá para fazer isso aqui com o cursor, porque é uma palavra só, evidentemente. Mas aqui à direita do caractere eu tenho esse caractere aqui, que é o caractere Li, né, que está dentro de Jin. Né? Então, Li está contido em Jin, vamos colocar assim. Um significado geral para Jin, essa força refinada do Tai Chi, é o conceito mais geral da força Li. Né?
E à esquerda a gente tem um outro caractere, que é Jin, né, que faz o papel fonético, né, dentro da construção dessa ideia de Jin, né? Mas, além de uma dimensão fonética, ele também traz significados, traz conotações aqui, né? Se a gente desmembrar esse caractere também nos dois caracteres que o compõem, a gente vai encontrar aqui dois radicais, né, dentro dos radicais de Cauchy, né, do dicionário de Cauchy, que é o radical 47, que é Chuan, né, alusivo a rio, né, o fluxo de água, né, e o radical 48, que é Kun, né, trabalho, Kun, que se refere então a trabalhos, né? Então, essa ideia, consultando aqui como é que chama aquele... É um site muito bom de etimologia chinesa, Yellow Bridge, né, consultando lá o Yellow Bridge, né, eu cheguei a essa definição de que essa palavra aqui, ela alude à ideia de um rio, né, subterrâneo, né, ou lençóis freáticos. Né, lençol freático são aqueles rios subterrâneos, né, dos quais nascem, né, os rios, né, quais nascem os rios, as fontes, né, dos rios. Né, e, portanto, são esses fluxos de água, né, subterrâneos. Tem aqui uma ideia, né, assim, sugerida, tem aqui uma sugestão de uma ideia que o Jin seria uma outra força, né, um Li, né, que brota a partir dessas águas subterrâneas, que a gente pode pensar aí os fluxos da energia internas ao corpo, né, como uma possibilidade de pensar essa ideia que está colocada aqui. Né? Quem aqui, por exemplo, conhece medicina chinesa, né? Como é que são chamados os meridianos, né? Como é que são chamados os meridianos, né, em acupuntura? Alguém lembra? Lembram? Jin Luo. Né? Jin Luo. Jin também vem dessa palavra aqui, não é exatamente ela, mas tem mais um elemento, né? Significa canal de rio mesmo, né? Rio canalizado, né? E Luo significa uma rede, né? De tal modo que seriam esses meridianos, né, na acupuntura, seriam canais, redes de canais, né? Aqui também tem essa ideia, né, da ideia do rio também dá essa ideia de um canal pelo qual há um fluxo. Fluxo de quê aqui? Fluxo de força, fluxo de energia, né? Fluxo de movimento. Né? Então, o Jin, né, ele indica aqui uma força, né, um Li, mas um Li que passa por um refinamento dos fluxos da energia de uma maneira mais, vamos chamar assim, otimizada, né, ou refinada. Menos bruta nesse sentido. Né? O Jin seria o Li seria uma força bruta e aqui sim uma força refinada. Né? Assim, para refinarmos Li em Jin, primeiro precisamos de Li. Né? Não adianta a gente tentar refinar uma coisa que a gente não tem. Né? O que envolve uma conexão com o chão, como eu falei. Essa conexão se estabelece quando afundamos o Ti. Né? A gente precisa de afundar o Ti para ter conexão com o chão. A gente já falou isso em outros princípios lá atrás. Nossa respiração se torna abdominal, como já vimos, por exemplo, em Han Xiong Pa Pei, e os nossos membros superiores ficam livres e relaxados. Né? Então, quando eu estou com o ombro assim, né, meus membros superiores, meus braços, eles não têm liberdade de movimento. Os movimentos são muito mais limitados do que se eu estiver assim. Assim eu consigo fazer muito mais movimentos e de uma maneira muito menos dolorosa do que se eu estiver assim. Né? Então eu preciso de estar livre e relaxado com os meus membros superiores. Enquanto os meus membros inferiores, se eu relaxo e jogo meu peso para baixo, eles vão se tornar mais estáveis e densos. Física pura também. Né? Essa configuração ajuda a coordenar adequadamente as 3 camadas do corpo. Né? Que são quais? A inferior, que é basicamente, vamos pensar, a estrutura que está abaixo do quadril, né? Do quadril para baixo, né? Incluindo principalmente as pernas, né? A média, que é do quadril ao tronco, né, que pegaria então a região do Ial, principalmente, que é tão importante para nós, né, no Tai Chi. E o superior, que é basicamente os membros superiores. Né? A gente não está falando nem de cabeça, né? A gente é o ser sem cabeça no Tai Chi. Estou brincando, claro. Vocês sabem que não, até porque o primeiro princípio já coloca, né, essa piadinha abaixo. Né? Mas, enfim, a gente conecta, então, e a gente organiza
essas 3 camadas, né, de modo a deixar o superior livre e relaxado, né, e o inferior estável e denso, né? Estruturando-as e unificando-as para melhor transmissão da força no movimento, né? Então, o Li tem a ver com organizar o corpo dessa forma para que a gente tenha condições de produzir Jin, força refinada. Passando então para a segunda parte, né, do texto, né, que é, como eu falei, o cotovelo. Ele vai falar então o quê? Tombar cotovelos, né, Chui Zhou, está aqui, né, tombar cotovelos, significa uma intenção de direcioná-los para baixo, relaxados e pendurados. Note que o termo relaxado, pendurado aparece de novo aqui, ó, né? Sun Chui. Né? Sun Chui. Até coloquei os 2 maiores aqui para a gente ver, né? Aqui o Chui e aqui o Sun, né? Uma vez que eles já se repetiram aqui e também tem a mesma construção em relação ao ombro, né? Primeiro, de novo, não é primeiro, ele começa falando o que significa tombar cotovelos. Tombar cotovelos é direcioná-los para baixo, né? Então, aquela coisa, né? Vou fazer aqui mão de nuvens, joga o cotovelo lá em cima, tá certo? Não. Tá contra o princípio. Eu não posso fazer mão de nuvens se meu cotovelo está numa linha mais alta do que meu punho. Não. Meu punho tem que estar numa linha mais alta do que o do meu cotovelo, né? Senão não faz sentido, né? Senão eu estou levantando cotovelos. E se eu levantei o cotovelos, qual que é o resultado aqui? Ó, meu ombro levantou. Se eu abaixo o ângulo, olha o meu ombro descendo também, né? Existe uma conexão entre essas articulações, o ombro e o cotovelo. Se meu cotovelo vai lá em cima, meu ombro acompanha, né? Se eu faço sempre intenções de deixá-lo mais para baixo, meu ombro vai acompanhar também, né? Mas então, o que é aqui? É direcionar para baixo, né? Então eu tenho que direcionar esse cotovelo para baixo, né? Só que não é só colocar para baixo, eu posso estar para baixo e posso estar com eles todos tensos aqui, né? Também com a mesma sensação de relaxadas, ou seja, largados, né? Não, desculpa, largados não, mas soltos, né? E abertos, né? Por dentro, né? E pendurados, com essa sensação de que eles estão pendendo, né? O que está segurando ele é uma estrutura que os prende por cima lá, né? Não sou eu que estou fazendo esforço para eles ficarem naquela posição, né? Eles estão meio como se estivessem pendurados, como se a gente fosse boneco, né? Aqueles bonecos de marionetes, né? Tivessem fios que segurassem, eles estivessem pendurados por esses fios, né? Essa é basicamente, essa ideia de pendurados, essa é a ideia do Chui, tá? Quanto relaxados, essa é a ideia do Sun, pendurados, essa é a ideia do Chui, né? Que também se expressa com o Jui, esse daqui, essa ideia aqui, ó, esse primeiro verbo que aparece aqui, tombar. Tombar também é a ideia também de deixá-los, né, pendendo, né, pendendo para baixo. E aí depois ele vai explicar para que serve fazer isso, né? E, de novo, a mesma estratégia estilística. Ele vai colocar o que acontece se isso não acontecer, né? O que ocorre, qual o problema se eu não fizer isso que o princípio está dizendo que eu devo fazer. Ele diz o seguinte: se os cotovelos estão suspensos, né? Suspensos para cima, né? Aí não tombados, mas suspensos. Assim, os ombros não podem afundar. Foi o que eu sempre fiquei aqui, ó. Se eu estou com o meu cotovelo lá em cima, meu ombro subiu também. Eu tenho que abaixar tudo para, né, o conjunto poder afundar, né? E aí, o que acontece se eu suspendi meu cotovelo e meu ombro levantou? Acontece aquilo que ele já explicou. Se meu ombro levantou, meu ti vai subir. Ele não vai descer, não vai afundar. E aí eu não tenho força. Ele está voltando no mesmo ponto, né? Só que agora ele coloca um elemento a mais, né, ao longo da frase aqui para o final. E aí, né, ele vai dizer o seguinte: não se pode arremessar uma pessoa longe, né? Não que esse nosso objetivo seja arremessar pessoas longe, né? Mas eu não consigo produzir esse efeito de fazer uma força refinada que com pouco esforço eu consigo mover, né, por exemplo, objetos muito pesados,
né, ou desfazer resistências muito grandes, né, como, por exemplo, arremessar uma pessoa longe, bem longe. Esse é um exemplo, né? Não que seja esse o nosso objetivo, mas ser um exemplo, né? O que acontece é próximo aqui, né, ao que se dá com o que ele chama aqui de Jin quebrado, né? Ele usa a expressão Tuan Jin, né? Que é essa que eu grifei aqui, ó. Tuan, quebrado. A gente vai ver que um dos princípios fala Putuan, né? Lá para frente, acho que é o 9º ou 10º princípio, né? Que ele fala da continuidade de movimento sem quebras, né? Sem falhas, né? Então, se a gente não tiver seguindo esse princípio, a gente vai gerar um Jin quebrado, o máximo, né? Que é o Jin quebrado que ele associa às artes marciais externas. Aqui tem um preconceito geracional, né, com as artes marciais externas, que, por incrível que pareça, ou não tão incrível assim, muita gente dentro das artes marciais internas e do Tai Chi tem esse preconceito, né? Eu nem posso ter, porque eu também pratico arte marcial externa e tenho muito respeito por elas. Mas, enfim, muita gente tem esse preconceito com as artes marciais externas. Mas vamos tentar entender o que ele quer dizer aqui, que é mais importante do que o preconceito dele com outras formas de Kung Fu. O que é o Jin quebrado das artes marciais externas, que se difere desse Jin, né, que a gente quer produzir no Tai Chi Chuan, né? Então, aqui, ó, na época do Yang Qianfu, já havia se consolidado um entendimento sobre as diferenças entre as artes marciais de família externa, Wai Jia, e de família interna, Nei Jia. Uma das diferenças entre os dois grupos estaria na origem da força, né, o Jin. Nas externas, a origem da força dependeria de fatores visíveis, como, por exemplo, a compleição física, aqui sim, né, e muscular treinada, e por isso que vocês pegarem, né, aqueles treinamentos bem estereotipados de Kung Fu Shaolin, por exemplo, né, você vê que eles fazem uns exercícios assim bem puxados, né, para desenvolver flexibilidade extrema, para desenvolver força muscular, explosão, né, coisas bem atléticas, né? Então, isso é um fator visível, né? Porque isso a gente vê, né? A gente vê a complexão física da pessoa, a gente vê a musculatura, a gente vê o tamanho, a gente vê a forma da abertura, né, dos membros, por exemplo, né? A flexibilidade, né, de músculos, tendões, articulações, já até falei isso aqui, e também a forma apropriada das técnicas, né? Então, a dimensão propriamente formal, a técnica bem desenhada. Esse desenho da técnica também é algo bem visível, e isso é muito enfatizado nas artes marciais externas, pelo menos dentro dessa concepção aqui. Já nas internas, né, a origem dessa força dependeria, sobretudo, de fatores escondidos. O Sun Lutang, né, que é um autor que fala muito dessa ideia, né, e dessa diferença entre forças internas e externas, ele vai dizer que as artes marciais internas são artes marciais que escondem, que se escondem, inclusive. Até as pessoas que praticam elas são escondidas, você não consegue encontrar, né? Ele tem essa ideia do esconder, né? A ideia do escondido tem muito a ver com esse interno, né? É algo que a gente não vê, né? Então não enxerga. Tais como, por exemplo, respiração, né? É claro que a gente enxerga efeitos da respiração no corpo, mas ela é algo mais sutil e mais interno, né? Transmissão da energia, né, nesses canais internos do nosso corpo, né, e também aspectos ligados à mente, à intenção, né, e até ao espírito Shen, mas que a gente não vai falar tanto disso aqui hoje, tá? Então esses fatores eles seriam mais preponderantes na formação de uma força nas artes marciais internas do que ele chamou aqui, né, o Yang Qianfu chamou de Jin quebrado, né, ou de força quebrada das artes marciais externas, muito dependentes da força física. Pensando no ombro é muito interessante, porque o ombro, de fato, se a gente vai socar, a gente usa muito o ombro, a gente está usando força física, a gente está tentando colocar o peso, a força, né, muscular para dar um movimento, né? Isso é muito, vamos dizer, mais próximo de uma ideia do que seria numa arte marcial externa, ou num boxe, por exemplo, né? Já aqui, não, a força não depende disso, né? A força depende de uma outra relação que veio desde lá do solo, que envolve uma transmissão e que para ela a gente precisa de ter uma organização muito bem definida, né, do nosso corpo e das suas várias partes, né, junto com os objetos que compõem o espaço, para a gente poder refinar isso
e emitir na forma de Jin, né? E de um Jin que não seja quebrado, um Jin íntegro, né? Como adepto de uma arte marcial interna, Yang Qianfu tem uma opinião negativa das artes marciais externas. Isso é importante a gente dizer até para falar o seguinte: olha, a gente não quer produzir esse tipo de força, a gente quer produzir um outro tipo de força. A despeito, contudo, de qualquer juízo de valor, o que ele quer dizer aqui é que, sem relaxar e tombar ombros e cotovelos, a força dependeria de fatores externos, de fatores visíveis, e não dos fatores invisíveis, né? E seria, na sua visão, uma força falha, quebrada aqui no sentido de falha, não tão eficiente, não tão boa, né? Incapaz, portanto, de chegar aos mesmos resultados da força gerada pelos fatores internos. Por isso é uma força que não dá conta de arremessar uma pessoa, né? Isso porque da estrutura de ombros e cotovelos tombados e relaxados dependem a correta respiração, a melhor transmissão da energia e a mente e a intenção clara. Relaxar também tem um papel mental importante, né, que precisa de ser levado em conta aqui. Então, essa organização do corpo não é só uma organização física também junto ao espaço, também é uma organização do nosso corpo na sua integralidade, que inclui também a nossa maneira de observar o que está ao redor, que compreende nosso estado emocional diante, né, daquela prática, daquela atividade, ou do que está acontecendo, se for, por exemplo, uma prática de um combate, ou se simplesmente a minha prática, o meu exercício de como é que eu estou me relacionando emocionalmente com aquilo, o meu entendimento para eu poder fazer uma coordenação adequada, né? Tudo isso tem a ver com o estado mental, né, e o estado da minha intenção, né, para não ficar, por exemplo, focado demais em detalhes e perder a noção do todo, né, tudo isso, o relaxamento vai me ajudar, né, a construir, né, e para isso eu preciso estar com os ombros tombados, né, e relaxados, assim como os cotovelos. Só para a gente terminar aqui e abrir para uma conversa, né, já estou terminando aqui a minha exposição. Hoje meus slides ficaram muito toscos, né? Acho que a maioria que sabe, eu estava num seminário, né, na semana passada, então minha semana foi super curta, não consegui preparar, né, tal como eu preparei as outras aulas. Essa aqui foi uma aula preparada bem mais rapidamente, então não tem imagens, não tem nada assim, mas enfim, às vezes a gente tem que simplificar, né, ao invés de complicar mesmo. Aqui eu queria falar sobre uma última palavra que aparece no texto, que é muito importante para a gente entender esse Jin, né, que está ligado à força que nós emitimos dos movimentos do Tai Chi, uma vez que a gente consegue, né, refinar o Li, né, que tem a ver aqui com essa ideia de Fan, né? Lá atrás no texto ele fala, quer ver aqui, ó, voltar lá no trecho, é aqui. Ver aqui onde é que ele está. Aqui, ó, Fan Ran, Bui Ran, né? Esse trechinho aqui. Esse é o trecho arremessar uma pessoa não longe, né? O que está falando aqui literalmente. Arremessar pessoa não longe, né? Então, se eu não tiver uma configuração boa do meu corpo para ter força e produzir o Jin necessário, né, eu não consigo arremessar pessoa muito longe. É o que está escrito aqui, né? Isso ele usou a expressão fan. E a expressão fan é muito importante aqui. Por quê? O que significa fan nesse contexto, né? Fan significa descarregar, soltar, arremessar, como arremessar uma pessoa, ou também arremessar a flecha. Essa é uma ideia muito comum, que aparece, por exemplo, nos clássicos do Tai Chi, né? O Matheus já mencionou, né, uma das versões que nós temos em português, os clássicos do Tai Chi, que é a ideia de arremessar flecha, né? Então, aqui tem um trecho, né, que é um trecho do clássico do Bong Zhong-ye, né? Estrutura das 13 posturas, algo assim, né? Não me lembro exatamente qual é a tradução, enfim, se alguém lembrar depois fala. Em que se diz aqui, né, Fajin Ru Fang Jian, né, liberar a força ou energia, né, o Fajin, né, que a gente estava falando, né, liberar, né, ou dispersar, né, essa força Jin refinada,
né, é como, né, arremessar uma flecha. Né? O que quer dizer isso? Né? Aí tem o complemento, né? Shou Ji Shi Fan. Né? Acumular é liberar. Então, o que é igual uma flecha? Para arremessar uma flecha, como é que eu faço? Eu não pego uma flecha e jogo ela com a mão para frente, né? Eu tenho um arco. Né? E o arco que eu vou fazer? Eu vou colocar a flecha, né, a base dela sobre o fio do arco, né, o elástico do arco, não sei como chamar isso, o cabo não, mas enfim, né, aquela parte flexível, né, do arco, e vou levá-la para trás, né? Eu trago a flecha para trás, eu recolho a flecha. E depois, o que eu faço para soltar? Eu só solto. Né? Eu só solto. Então, eu acumulo a força lá atrás. Né? O que eu estou acumulando lá atrás? Né? O que eu estou acumulando lá atrás? Que depois eu vou soltar. Né? A gente pode pensar, por exemplo, que é o Li. Né? O Li é aquilo que eu acumulo, é o que eu organizo. Né? Mais ou menos como eu estou fazendo quando eu solto meus ombros, né? Para poder ficar mais enraizado com o meu peso mais para baixo. Né? Quando eu vou fazer a transmissão da força, o que eu tenho que fazer com o meu corpo, então, num primeiro momento? Eu tenho que, a partir desse relaxamento que eu constituí, acumular numa direção, né, para poder depois emitir essa força que eu acumulei na direção oposta. Então, se eu vou para frente, para onde é que eu tenho que acumular primeiro? Para trás. Se eu vou para a minha direita, onde é que eu tenho que acumular primeiro? Na minha esquerda. Né? E como é que eu acumulo? Eu acumulo, aí nós vamos ter que lembrar princípio para trás. Né? Distinguir cheio e vazio. Né? Fan, Xi, Xi. Né? É o quê? Se eu vou para frente, eu falei isso naquela ocasião. Se eu vou para frente, eu primeiro vou para trás para transferir de trás para frente. E assim vai. Né? E o que isso tem a ver com o ombro? Né? O que isso tem a ver com o ombro e cotovelo? Isso tem tudo a ver. Né? Como é que eu vou, por exemplo? Se eu vou para frente, meu corpo tem que vir para trás. Né? E eu vou encher a minha perna de trás. Por exemplo, se eu estou num passo arco, né? Eu tiro o meu peso do centro, né, ou da frente, e levo o meu peso lá para a perna de trás. Né? Como é que esse peso vai estar lá? Né? Se eu tiver com o meu ombro aqui, ó, lá atrás, meu peso não vai lá para a perna. Né? Ele fica distribuído, né, na parte superior também do corpo. Já se eu relaxo, ele vai todo lá para a perna. Né? Como se eu estivesse puxando a flecha para trás. Né? E aí, o que eu faço depois para emitir isso? Eu vou soltar isso que está acumulado. Então eu vou, né? Eu vou transferir essa força que está lá atrás para frente. É nesse momento que se dá o arremesso. Nesse momento que eu disparo a flecha. Esse momento que eu arremesso uma pessoa longe. Né? Só que para isso acontecer, eu tenho que ter esse acúmulo. Né? Sem acumular, eu não consigo emitir. Né? E esse princípio aqui ele diz muito sobre, então, esse acumular, né? Sem o qual é impossível emitir, porque eu não tenho nada acumulado para ser emitido. Tá? Era isso que eu queria falar hoje, não preparei mais nada além disso. Queria abrir para perguntas, comentários. O Matheus está empolgado. Valeu, Matheus. Fernanda também. E aí? Matheus, pode falar. Eu vou só... Não, vou deixar minha tela aqui, vai que precisa. Pode falar. Vou falar brevemente só, assim, eu não sei se eu te entendi bem, assim, sobre... Você perguntou em algum momento, nesse último slide mesmo, sobre outra possível tradução. Esse Fá, em alguns livros, que, se eu não me engano, Caterina DP mesmo... Enfim, alguns livros eu já vi como disparo. Pode ser disparo, como se fosse uma arma, né? Um disparo de uma pistola, né? Isso, aí traduzem como disparar a energia, né? Ou disparar a energia interna. Sim, aí um projétil, né? Isso. Esse Jin, eu tenho tentado pensar ele como
um nome, assim, mais equivalente ao original chinês, eu tento traduzir como vigor, né? Eu traduzo como Fadim, como disparar o vigor. Pode ser. Mas, Uhum. mas sei lá, eu reconheço que dá para pensar melhor nisso. Agora, o que eu queria finalizar assim, né, é que eu gostei muito de você ter feito essa etimologia, não sei se você levantou os significados de fã aqui e eu estou relacionando agora e tem algumas relações curiosas aqui com esse Fá, que é que tem o arco ali, né, também Uhum. no meio, Sim, sim. na Tem aqui, etimologia, aqui no lado esquerdo, né? Embaixo, no lado esquerdo. embaixo. Uhum. E aí Sim. eu gostei muito no sentido de parece que, inclusive, como você sabe, normalmente isso é de propósito, né? Existe uma relação entre esse Fá e esse Fã, né? Hum. E foi muito interessante. É um elemento muito interessante de treinar, que eu diria até que é de intermediário para avançado. Não é muito fácil de liberar esse, né, o Fadim, Uhum. apesar de que todo mundo pode, Sim. e se tiver o mínimo, né, de recursos para isso. Desculpa aqui esse barulho de cachorro, minha cachorra Tranquilo. tá brava aqui. Mas eu só queria comentar que foi bem esclarecedor, foi bem interessante e faz bastante sentido, né, essa ideia da gente conseguir estar num estado corporal suficientemente relaxado para conseguir liberar toda a nossa força, tal como a metáfora que você fez da flecha, e na verdade uma analogia que você fez Uhum. o disparar a flecha aí no final, né? Foi bem interessante, eu vejo assim também. Eu normalmente fazia analogia com tambor, mas talvez a flecha seja mais precisa, a analogia. Essa analogia não é minha, né? É atribuída ao Wang Zhongye. Tá bom. Ah, Essa é no clássica. clássico lá mesmo, né? Isso aqui Clássico. foi tirado. Na verdade, isso foi tirado do comentário do Chen Weimin, que cita o clássico. Né? Então, isso aqui é a citação. O Chen Weimin cita sim o clássico do Wang Zhongye. Mas salvo engano, ele não chega a se falar de flecha lá no clássico do Yon, do Wong, desculpa. É, mas é isso, eu gostei pra caramba, obrigado aí pela oportunidade. Vou parar por aqui para outras pessoas poderem falar. Uhum. E foi bem interessante, tomara que isso vire um texto depois também. Matheus, sempre querendo transformar as coisas em texto. Se possível, porque deixar gravado aqui colocar lá no YouTube já é um registro muito massa, muito bom. Uhum. Né? Mas acho que pode ser legal também, já que você está trabalhando bastante a partir de texto. Nesse caso, eu Sim. acredito que combina bem. Mas é isso, adorei. Eu vou sair daqui uns minutinhos, talvez antes que termine todo o papo, então já agradeço desde já a oportunidade. Muito bacana, viu? Adorei. Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer. Você sabe que adoro conversar contigo. Né? Bom demais. Recíproco. Recíproco. Legal. E aí, queridos? Mais alguém quer comentar, perguntar? Hoje foi bem mais condensado que os outros. Talvez tenha ficado arestas, coisas muito rapidamente faladas. Comentários, questões? Alguém? Uma informação, né, enquanto vocês vão quebrando o gelo aí. Se vocês olharem aí no chat, tem um link para a lista de presença, tá, na atividade, porque no final do projeto do Tahiti no Parque, né, de 2025, eu vou emitir certificados, né, das atividades, inclusive das atividades teóricas também. Então, quem preencher lá a lista de presença tem certificados lá no final. E também coloquei no chat o link para a lista de vídeos, né, que tem lá no YouTube com as aulas anteriores. Né? Assim que depois eu editar essa daqui, eu vou colocar junto lá também. Mais alguma questão? Não? Vocês entenderam bem?
Deu para acompanhar? Pelo menos reajam à minha pergunta. Assim, deu para acompanhar bem o raciocínio, a ideia? Fez sentido? No chat. Tem ali no chat um sim? Eu acho que... Só acho mesmo que a Raquel é de BH, não tenho certeza, não. É sim, ela falou que é. É sim. Ué, Renata. Acho que acho que as duas, Renata também. Bom, E se tem não mais tem... outro. Tem mais outro ali também. Eu acho que tem sim. Não, sempre tem o pessoal de BH aqui, muito bom, Matheus. Vocês divulgaram bem lá. Bem legal. Fico muito feliz de recebê-los aqui. Bom, se não tem mais perguntas, a gente pode ir finalizando por aqui. Dezembro, a gente talvez tenha mais um também. Dezembro é um mês sempre difícil, né? Um mês curto, né? Por conta dos feriados de Natal e tudo mais. Mas vamos tentar talvez fazer mais uma, né? Pelo menos para trabalhar o sexto princípio, né? Dando sequência aqui. E continua ano que vem também. Né? A ideia é não parar. Né? Enquanto tiver o parque, né, e as atividades associadas a ele, a gente vai fazendo também os encontros teóricos, porque eu acho que é importante a gente entender, né, também, né, aquilo que a gente está fazendo. Né? Até para a prática é algo que é importante, né, a gente ter essa compreensão das categorias, né, e culturalmente enredadas, né, tal como elas nos são apresentadas nos textos clássicos, na própria cultura oral, né, dos mestres que transmitem essa arte para nós. Né? Então, a ideia é um pouco essa. Por isso também eu volto às palavras, tento explorar um pouco do universo dos conceitos em chinês. Tá? Precisa vocês decorarem termos em chinês? Claro que não precisa. Claro que não precisa. Vai precisar depender do tipo de profundidade que vocês querem ter de compreensão, né, da prática. Né? Mas aí isso vai muito de cada um. Não é necessário você falar chinês ou minimamente ler alguma coisa em chinês para ser um bom praticante de Tai Chi. Né? Então não se preocupem com a língua. A gente não está aqui trabalhando mandarim. A gente está aqui trabalhando Tai Chi. Né? Então, entender a ideia é mais importante do que ficar ligado nas palavras, no conceito mais preciso. Bem? Mas aos poucos a gente acaba pegando uma coisa ou outra. Tá? É isso então. Obrigada. Obrigado. Foi especialmente importante, porque na minha prática eu tendo muito a levantar o ombro. Então, muito bom compreender mais profundamente esse processo. Obrigada. Ótimo. Muito bom. É bom a gente sempre faz as que a gente às vezes sabe, né, o que tem que fazer, mas nem sempre a gente faz o que tem que fazer. Né? Porque é um processo que envolve um treinamento, envolve, né, um se enxergar também. Às vezes é difícil a gente se enxergar. Né? Um dos motivos que a gente pratica lento, né, ou boa parte da nossa prática, a maior parte da nossa prática muitas vezes é lenta, né, é também para a gente poder se enxergar, poder entender o que a gente está fazendo, não está fazendo, né, com mais detalhe, né, e com calma também, né, e poder praticar com mais tempo, né, por mais tempo, né, e com isso ir corrigindo, se autocorrigindo. É muito importante isso. Mais algum comentário, questão? Bom, não havendo, então, desejo uma boa noite para todas nós e a gente vai, né, se organizando nos grupos, a gente sempre vou dar as informações. Eu não sei se dezembro, né, como eu falei, a gente vai fazer mais uma aula, mas serão todos avisados e avisadas. Ok? Muito obrigado pela presença de vocês, foi um prazer.